O Triângulo Polinésio é como uma antiga ponta de lança cravada no grande Oceano Pacífico. Há muito tempo, um povo navegante fez deste lugar o seu lar. A história dos polinésios é uma épica história natural. Homem e natureza, moldando o destino um do outro. Doki. 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 Por 1000 anos, Doki, Doki, a Nova Zelândia foi lar maori. Doki, Doki. Seus ancestrais polinésios vieram de ilhas distantes e dominaram esta terra selvagem. Doki, 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 Doki. Doki, 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 Doki. Você. Ah, sim. O esplêndido isolamento deste povo orgulhoso estava prestes a terminar. Além do horizonte distante, viria outro povo de um mundo estranho. O impacto desse encontro reverberaria por todo o vasto Oceano Pacífico. Por gerações, os Maori combateram o clima hostil desta terra e suas riquezas naturais. Após séculos de rivalidade, tornaram-se o povo mais tribal de toda a Polinésia. Há muito esquecidas estavam as lagoas azuis e as palmeiras de sua terra natal nos mares do sul. O povo nativo da Nova Zelândia chamava sua terra de Aotearoa, a terra da grande nuvem branca. Ela se tornou o centro de seu mundo físico e espiritual. Os primeiros exploradores Maori a descobrir o Fiord Milford, na acidentada costa oeste da Ilha Sul, defrontaram-se com uma paisagem de dimensão avassaladora. Rodeado por uma catedral natural de picos talhados por geleiras, este fiord tem 16 quilômetros de comprimento e 300 metros de profundidade. É das paisagens mais inspiradoras da Nova Zelândia.
Fiordland era e é das partes mais inacessíveis da Nova Zelândia. Mas, no verão, os Maori vinham aqui em busca de minerais e em expedições de caça. Para os polinésios, o golfinho era familiar, mas sagrado. Raramente mortos. Alguns golfinhos roazes residem nesses fiordes abrigados. Outros vêm do oceano para se alimentar e brincar. Foi o espírito livre do golfinho, movendo-se em grupos familiares unidos, que atraiu este povo navegador. Em todo o Pacífico, os golfinhos eram respeitados pela sua independência e estimados pela proteção que davam aos viajantes polinésios. Os mares temperados da Nova Zelândia abrigam vasta vida marinha. No Pacífico Sul, as águas frias da Antártida misturam-se com correntes quentes dos trópicos, criando condições ideais para vários tipos de peixes. Na Nova Zelândia, os Maori descobriram uma bonança de uma captura muito valorizada: lagosta. Do Fiord Milford, as águas mais quentes da costa leste, toda a Ilha Sul parecia viva com estes crustáceos, maiores e mais prolíficos do que em qualquer outro lugar da Polinésia. A palavra maori kaikoura significa comer lagosta, nome dado a uma vasta região costeira da Ilha Sul, pela sua riqueza marinha. Colônias de lobos marinhos, raras nos trópicos, prosperavam na riqueza desses mares. Junto com leões e elefantes marinhos, essas criaturas marinhas davam aos Maori carne gordurosa. Para muitos Maori, lobos marinhos tornaram-se mais importantes que animais da floresta. Mas o impacto Maori em mamíferos marinhos não foi nada perto do abate que viria. O pelo dessas focas e a carne das grandes baleias atrairiam uma armada de navios de terras distantes para saquear este oceano austral. Por 1880, caçadores e baleeiros quase extinguiram mamíferos marinhos da Nova Zelândia. É kaikoura. Correntes ricas na costa leste atraem grandes cardumes de peixes perseguidos por grupos de golfinhos cinzentos, uma espécie encontrada apenas nos mares mais frios do sul. Para os Maori, a riqueza natural da Nova Zelândia parecia ilimitada.
Os recursos do mar e as vastas extensões de floresta antiga eram incomparáveis em relação às outras ilhas da Polinésia. Aotearoa parecia ser uma terra abençoada pela natureza e abençoada pelos seus deuses ancestrais. A água doce das montanhas reabastecia a vida nas terras baixas e trazia uma riqueza que atraiu os Maori aos vales mais remotos da costa oeste. Onde os rios erodiram a rocha-mãe, eles descobriram um novo recurso que mudou suas vidas. A Pedra Verde é o famoso jade da Nova Zelândia. É uma rocha dura que os Maori chamavam de pounamu. Conhecida como nefrita, foi criada sob pressão em rochas vulcânicas ricas em ferro e emergiu à superfície pela erosão. Os rios trançados da costa leste eram um tesouro dessas pedras preciosas. Algumas pedras eram de jade puro. Sua força e beleza inatas estavam ocultas, mas, uma vez polidas, podiam virar uma bela ferramenta. Em sua forma mais resistente, era forte o suficiente para ser usada em machados, para cortar árvores e canoas e para armas de guerra. Para um povo que não conhecia o metal, a força dessas pedras era um recurso poderoso. Isso acelerou seu domínio sobre a natureza e os seus conflitos tribais. Pedra verde translúcida era valorizada ornamentalmente. Artesãos Maori esculpiam tikis sagrados e ornamentos, passados por gerações. Adquiriam o mana de seus sucessivos donos, conferindo poder à descendência das linhagens chefes. As rochas, a água e a floresta estavam todos imbuídos de espíritos. Como outros polinésios, os Maori precisavam da floresta, mas temiam seus espíritos. Respeitavam o mana da majestosa árvore kauri. As árvores mais antigas estavam ali por 1.200 anos, mais que os Maori nesta terra. A maior erguia-se a 45 metros do chão. Essas árvores eram os deuses da floresta, a quem eles pediam para explorar sua riqueza. Respeito pela natureza era central para os Maori, mas, paradoxalmente, cada geração aprendia que devia tirar da terra. Os Maori eram filhos de Tani, deus da natureza. Eles se viam como parte da floresta. Era seu elo com o passado, mas falharam em preservar seu futuro. Quando os europeus chegaram à Nova Zelândia, os Maori já tinham destruído metade da floresta nativa de Aotearoa. A Nova Zelândia, terra de pássaros, prosperou em suas florestas, com poucos predadores. O caçador de pássaros Maori era astuto.
Ele usava sua sagacidade contra a presa, criando armadilhas que atraíam as aves da floresta à morte. O papagaio nativo da floresta foi nomeado Kaka. Os Maori o caçavam pela carne e penas, usando um pássaro manso como isca ou imitando seu assobio agudo. A armadilha do caçador, o moto Kaka, era simples, mas eficaz. Caçadores maori selaram o destino do moa gigante. Todas as 11 espécies dessa ave gigante foram extintas pela caça, 2 séculos antes dos europeus. Os Maori presumiam que os recursos de suas florestas eram inesgotáveis. O aumento da população maori pressionou os recursos naturais da ilha. O labirinto de baías e enseadas abrigadas, hoje Marlborough Sounds, era patrulhado por canoas de guerra. Ali, terra e mar proviam ricos recursos. Após séculos explorando as reservas minguantes desta terra, os Maori competiam para sobreviver. Para cada tribo, sua terra, sua uenua, era sagrada, e cada guerreiro morreria em sua defesa. Numa época em que o conflito tribal atingira um ápice sangrento, os Maori enfrentaram outro inimigo, um que rasgava o céu. Em 13 de dezembro de 1642, Abel Tasman, explorador holandês, encontrou Aotearoa, rebatizada Zealândia Nova, em honra ao seu país. Era, disse ele, habitada por nativos ferozes. Nenhum da tripulação de Tasman ousou pisar na nova terra. Este primeiro encontro entre 2 mundos tão diferentes foi apenas um de muitos episódios trágicos na história moderna dos mares do sul. Passaram-se 127 anos até o próximo encontro. Desta vez, o navio era britânico e o capitão Cook. A Royal Society comissionou a expedição para buscar terras ao sul. A bordo, naturalistas e artistas eram motivados pela curiosidade, não pela ganância colonial do século XVIII. Ao contrário de Tasman, Cook descreveu os Maori como um povo vigoroso e ágil, ameno e gentil, exceto com os inimigos.
Ele notou muitas semelhanças em costumes e idiomas entre Maori e ilhéus do Mar do Sul. E se perguntou como uma só raça se espalhou tanto por este oceano. A primeira viagem de Cook no Pacífico, em 1769, levou-o do Tahiti à Nova Zelândia, onde mapeou a costa por 6 meses. Foi um feito notável. Sua viagem de exploração trouxe muito mais que cartas marítimas precisas. A grande cabine do HMS Endeavour foi dedicada a compilar e preservar espécimes da flora e fauna neozelandesas. Foi a primeira expedição a usar naturalistas profissionais. Com ilustradores, registraram detalhadamente a flora e fauna desta terra estrangeira. A meticulosa observação e amostragem de cada nova espécie pintaram um quadro vívido da história natural da Nova Zelândia. Os Maori estavam curiosos sobre esses homens estranhamente vestidos que coletavam plantas e animais, que não comiam, mas secavam e conservavam. Eles o chamam de Tui. Os naturalistas a bordo do navio de Cook estudavam as curiosidades da Nova Zelândia, mas eles próprios eram motivo de admiração e diversão. E com um canto muito melodioso também. A tripulação do Endeavour espelhava a sociedade de origem. Era um espetáculo bizarro da Inglaterra georgiana no outro lado do mundo. Os naturalistas descobriram que este país abrigava muitas coisas únicas para a ciência. Joseph Banks, o botânico, coletou e descreveu a fauna e a flora do lugar. Seu registro de 7 de março de 1770 menciona lagostas, que os Maori trocavam em grande quantidade. No século XVIII, a história natural tinha como foco principal nomear e categorizar a fauna e a flora do mundo. Sendo os primeiros naturalistas a visitar a Polinésia, tiveram a árdua tarefa de identificar. Algumas plantas e animais eram de espécies conhecidas, outros eram totalmente novos. Tudo o que esses naturalistas e os talentosos artistas observaram e diligentemente registraram durante aquela memorável viagem se tornou o pilar fundamental do nosso entendimento presente sobre um oceano vasto, que se estende por quase 1/3 de todo o nosso planeta. A Pohutukawa, a flor de Natal neozelandesa, floresce em dezembro, no auge do verão. Na época de Cook, ainda havia florestas cheias de pássaros. O tui era famoso por seu repertório de cantos, assim como o cacaco. Os naturalistas a bordo do Endeavour destacaram especialmente a rica avifauna. O canto do pássaro-sino ainda é comum na Nova Zelândia, mas aves menos adaptáveis, como o cacaco, quase sumiram. A grande transformação da paisagem, iniciada pelos Maori, foi continuada pelos colonos que vieram após o capitão Cook. Em suas 3 viagens pelo Pacífico, Cook afeiçoou-se muito à Nova Zelândia e seu povo. Ele registrou sua preocupação com o impacto europeu. Uma vez invadido, este mundo isolado nunca mais seria o mesmo. A cada visita, ele aprimorava seus mapas da Nova Zelândia. Inestimáveis para comerciantes, baleeiros e colonos europeus, que depois seguiram o rastro para os mares do sul. Mas os motivos de Cook eram outros.
Hoje, ele é celebrado por suas descobertas e métodos de exploração científica. Ele se tornou um modelo exemplar, um padrão pelo qual suas façanhas e triunfos no Pacífico seriam avaliados e devidamente julgados, estabelecendo um legado de sucesso. Pela sua tripulação, ele os conduziu por águas inexploradas, em busca de novas terras e povos desconhecidos. Havia um outro lugar ao qual ele sempre retornava. A nordeste da Nova Zelândia, a 4.000 quilômetros através do Pacífico, havia uma ilha tropical pela qual ele e seus homens tinham grande afeição. Nenhum deles duvidava que ali, no centro daquele oceano recém-explorado, eles haviam encontrado o paraíso. O impacto do Tahiti sobre a Europa foi tão sensacional quanto o impacto da Europa sobre o Tahiti. Nesta ilha do Mar do Sul, habitava um povo nobre e belo, completamente alheio ao mundo, para além do seu jardim do Éden. Os primeiros visitantes da Europa foram seduzidos pela vida idílica no Tahiti. O que não sabiam era que o aparente bem-estar do povo tahitiano fora alcançado por séculos de trabalho árduo e um conflito muitas vezes selvagem com a natureza e entre si. Muitos sacrifícios. O paraíso foi duramente conquistado. Sândalo moído misturado com o óleo de monói de coco criava uma loção perfumada para proteger a pele do sol escaldante e para afastar as moscas que infestam a maioria das ilhas tropicais. Para tahitianos, a limpeza é fundamental. A beleza não é só visual, mas para todos os sentidos. Há 2 séculos, o modo de vida tahitiano acendeu a imaginação europeia. O selvagem nobre vivia de fato e bem. Por todo o Pacífico, da Nova Zelândia ao Havaí, novas ideias e valores rapidamente remodelaram a vida. Preço de uns pregos comprava um pedaço do paraíso. Em troca de um mosquete e pólvora, toda uma embarcação era abastecida. Em meados do século XIX, as ilhas havaianas recebiam 600 navios por ano que trouxeram doenças desconhecidas no Pacífico. Alguns trazidos por insetos, a maioria pelos próprios homens. Os polinésios, que por 2 milênios viveram em isolamento, acabaram por receber muito mais do que haviam previsto. O impacto estrangeiro fatal logo ecoou por todas as ilhas da Polinésia. Do Havaí à Nova Zelândia, os ilhéus sucumbiram a doenças trazidas pelos europeus. Varíola, tuberculose e venéreas se espalharam descontroladamente. Isolados por séculos, não possuíam imunidade a enfermidades comuns como sarampo e coqueluche. Em meados do século XIX, em muitas das ilhas, incluindo a Nova Zelândia, metade da população faleceu. Após comerciantes saquearem os recursos, vieram missionários para salvar suas almas. Deuses ancestrais foram banidos.
no lugar dos tabus ancestrais, nova religião pregava sobre pecado e danação eterna. Aos estrangeiros, os polinésios deram suas almas e a vida da sua terra. O sândalo, valorizado no Oriente, foi extraído das florestas nativas do Havaí e Marquesas, e em 20 anos, quase toda a árvore desapareceu. Os polinésios, seduzidos pela novidade do mundo exterior, sacrificaram sua herança natural. Com os europeus vieram seus animais preferidos. Cavalos trouxeram força e mobilidade inéditas. Gado, cabras e ovelhas proviam alimento. Porém, todos esses animais, estranhos à terra, pastaram e consumiram a frágil vegetação nativa. Hoje, a Nova Zelândia sem ovelhas seria bem diferente. Foram levadas por colonos britânicos que, no início do século XIX, buscavam tornar o país uma terra de fartura. Em 1870, um século após Cook pisar lá, a população europeia de 250 mil superava os Maori em 5-1, e havia 9 milhões de ovelhas. Hoje, 60 milhões pastam nas pastagens da Nova Zelândia, onde havia floresta. No Havaí, cultivaram novas colheitas. Onde os primeiros havaianos cultivavam taro, os recém-chegados introduziram o açúcar e plantações de ananás, cultura importada do Brasil e colhida por trabalhadores das Filipinas. Honolulu era uma aldeia polinésia, que significa Baía Abrigada. Hoje é a capital do 50º estado da América. Os mainás importados prosperam na nova paisagem, desalojando espécies nativas menos adaptáveis como em todo o Pacífico. Onde trepadeiras havaianas antes buscavam o néctar das flores nativas, pombos estrangeiros buscam restos urbanos e vasculham a faixa de praia chamada Waikiki. Waikiki significa águas jorrantes, em havaiano. Hoje é ponto de encontro internacional. Menos de 1% da população do Havaí é puramente havaiana. O Havaí é um emaranhado de forasteiros. Anualmente, recebe milhões de visitantes. Uma mala inocente pode conter uma bomba relógio ecológica, uma praga que dizimaria a já escassa vida selvagem destas ilhas isoladas. Só a vigilância barra os invasores. Bem, por favor, observe que você deve declarar todas as frutas, todas as carnes.
Você traz frutas, cítricos, ervas, especiarias, plantas ou produtos animais na mochila? Não, senhor. Nada na mochila? Os jatos são as embarcações de viagem de hoje. Cada avião que cruza o céu e aterrissa traz clandestinos do mundo exterior em seu porão, em seus passageiros, presos em seu trem de pouso. Em Guam, no Pacífico Ocidental, a cobra arbórea marrom, que veio acidentalmente num navio cargueiro, dizimou as aves nativas. Algumas chegaram ao Havaí no trem de pouso. Se essas cobras tivessem sobrevivido, seriam a ameaça mais letal para a frágil avifauna da ilha. O Havaí tem mais espécies ameaçadas que todo o continente americano. Para muitos, estas crateras são o último refúgio, as únicas partes das ilhas não usadas. Longe do mundo moderno, espadas de prata e outras plantas únicas sobrevivem. O Havaí foi invadido por milhares de espécies estrangeiras, 2.000 insetos e aranhas, 50 aves e 18 mamíferos. Eles sobrecarregam a vida selvagem nativa. Uma ave, o ganso havaiano, conseguiu se recuperar. O nene quase foi extinto. Um programa de reprodução do Wildfowl Trust em Slimbridge, Inglaterra, salvou a espécie em cativeiro, mas na natureza ela ainda é ameaçada. Ainda não desenvolveu instinto de proteção para si, seus ovos e filhotes, contra os predadores que infestam até o Havaí remoto. Em 1883, o mangusto foi introduzido no Havaí para controlar ratos nas plantações da ilha. Porém, aprendeu a roubar os ovos do nenê. Medidas desesperadas buscam erradicar esta praga, mas o mangusto ainda vence em todas as ilhas onde foi introduzido. Até hoje, mais de 2.000 aves foram soltas na natureza, mas apenas 500 sobreviveram. Em torno dos refúgios, nas crateras do Havaí, conservacionistas ergueram uma cerca de 55 quilômetros, um último esforço para salvar o nene, um dos poucos remanescentes do patrimônio natural havaiano, da extinção. Na Ilha do Norte, Nova Zelândia, Tongariro é uma montanha sagrada maori, onde enterravam seus ancestrais. Temendo exploração, o chefe deu essa terra sagrada à nova nação, com a condição de que fosse respeitada e preservada. Em 1887, Tongariro foi o primeiro parque nacional da Polinésia. Desde então, os neozelandeses nativos renovaram o interesse em sua fauna. Nos mares férteis de Kaikoura, onde navios estrangeiros já pilharam baleias, há agora outra forma de exploração. Cachalote, é assim que ele é. Todos conseguem ver? Na superfície, ele reoxigena. Onde a caça com arpão cessou há apenas 2 décadas. Cachalotes viraram foco de uma crescente indústria turística. Em Kaikoura, a plataforma continental fica a apenas 3 quilômetros. No fundo vivem lulas gigantes, presa favorita de cachalotes. As baleias sobem, passam de 5 a 10 minutos na superfície, estocando oxigênio. Ao mergulhar, seu ritmo cardíaco desacelera, direcionando o sangue só a órgãos vitais.
a empresa de observação de baleias, lançada pelos maoris para combater o desemprego, virou grande negócio, uma nova chance de vida para eles e para as baleias. Ok, sim, lá vai ele. Preparar, pessoal. Pensem em mágica. É a hora da cauda. Uau, olhem só essa. Uma bem grande. Nos 2000 anos em que os polinésios acharam as ilhas do Pacífico, a natureza foi mudada para as necessidades humanas. Na remota ilha de Páscoa, a paixão por erguer estátuas para um de seus deuses os levou à ruína. Sem árvores para transportar os moais gigantes e alimentar fogueiras, a ilha ficou estéril e a cultura pereceu. A Ilha de Páscoa é um lembrete vívido de que viver em ilhas é uma existência frágil para a vida selvagem e para as pessoas. As ilhas neozelandesas são as maiores e mais antigas da Polinésia. Mas mesmo aqui, em pouco mais de 1000 anos, 3/4 de sua floresta nativa foram destruídos. Hoje, os remanescentes são valorizados pelos maori e neozelandeses, pois as árvores kauri são ícones de seu país. Para as crianças maori, o espírito benevolente de Tané coexiste com a nova fé que veio com o ferro e as ovelhas. Na Nova Zelândia, tabus ancestrais são reforçados por visões modernas de conservação. Para os maori, a vasta praia de 90 milhas é o caminho para seu lar espiritual. Esta ponta mais ao norte da Nova Zelândia é um elo com o seu passado polinésio. É por estas dunas que os espíritos dos mortos voltam à sua pátria ancestral. No final do verão, os maçaricos migratórios partem para terras mais quentes ao norte. Para os maoris da Nova Zelândia, essas aves, os koaka, são espíritos afins, voltando para a ilha sagrada de Raiatea, aquele paraíso distante no coração da Polinésia tropical. Por anos, o mundo não acreditou que maoris e ilhéus do Pacífico fossem da mesma raça. Parecia impossível que uma cultura da Idade da Pedra pudesse ter conquistado o Pacífico. Agora, eles viajam para renovar os laços que os unem como um só povo. Em réplicas de canoas, eles enfrentam o oceano com habilidades reaprendidas, provando que seus ancestrais navegaram para colonizar essas ilhas remotas. Polinésios do Havaí e de outros lugares distantes se reuniram nas Ilhas Cook para o Festival de Artes do Pacífico. Há 2 séculos, o Pacífico não via uma flotilha de embarcações tradicionais, nem tamanha riqueza de habilidades redescobertas. Os que não puderam viajar à moda antiga vieram de barco e avião do Tahiti, Marquesas, Samoa, Tonga, Fiji, Nova Zelândia e até da Ilha de Páscoa. Por 2 semanas, Rarotonga, a ilha principal das Cook, foi o foco do mundo polinésio. Não era para o mundo exterior. Foi um evento dos mares do sul, em honra uns aos outros.
As pessoas que vieram a Rarotonga testemunharam um novo capítulo na história do Pacífico, mais um passo no renascimento da cultura polinésia. O povo polinésio está a afirmar a sua preocupação com o futuro das suas ilhas, tanto ecológica como politicamente. Na última hora, um dos povos mais dispersos da Terra redescobriu a sua longa herança comum. Mas há a consciência de que muito se perdeu pelo caminho. Costumes e habilidades podem ser revitalizados, mas a natureza das ilhas pode ser irreparável. Por 2000 anos, o destino da vida selvagem nativa destas ilhas remotas foi moldado e remodelado. Primeiro pelos polinésios e depois pelos recém-chegados. No coração do Pacífico, os primeiros povos polinésios souberam usar a natureza da terra e do mar para criar seu próprio paraíso. A vida dos nativos e da vida selvagem nativa dos mares do sul foi moldada por seu longo isolamento. Nesta nova era do Pacífico, seus destinos dependem um do outro. A Polinésia agora integra um mundo muito mais amplo, que permanece em sua busca incessante pelo paraíso.